Sim, é por minha causa e por sua causa também que eles não contam nada dos OVNIs pra gente. Porque eles sabem que a hora que você souber a verdade, você vai ficar preocupado, assim como eu. Porém, eu um pouco menos ocupado que você. Mas eu vou te explicar só isso. A NASA, a CIA, a Aeronáutica dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos, o Senado dos Estados Unidos, todo mundo sabe que isso é verdade. Aliás, aqui no Brasil, a Aeronáutica, a Marinha e também o Exército sabem também que tudo isso é verdade. Porque aqui no Brasil existem muitos casos. E afinal de contas, por que eles não contam isso pra gente? Por que eles não contam? Como eu te falei, é por minha causa e por sua causa. E eu vou te explicar direitinho o que nós estamos impedindo eles de fazerem isso. Você pode estar estranhando que eu falando que todas as autoridades sabem do que acontece e eles não contam pra gente. Só pra você ter uma ideia, esse vídeo que eu vou te mostrar agora é o vídeo que já ficou famoso, que foi filmado em 2015 e só foi revelado agora, alguns anos atrás, mas que mostra a Marinha, os jatos que estavam pousados no porta-avião, decolaram para perseguir esse objeto voador. E essa filmagem foi feita de dentro de um jato. Dá uma olhadinha nesse vídeo. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Esse OVNI que você está vendo é um OVNI que eles chamam de tic-tac. Eles não sabem se ele é tripulado ou se ele não é tripulado. Mas ele deu maior baile no avião que estava perseguindo ele. E vou dizer para vocês, não é pouca coisa não. Ele simplesmente dava uma velocidade incrível, de muito mais do que qualquer jato poderia. E as manobras que ele fazia eram chocantes. Bom, resumindo a história. Eles sabem disso, eles filmaram, eles tem estudado isso sem parar. Inclusive, saiba você que foi criado um novo departamento nos Estados Unidos, que é um departamento especializado nessa área agora. Ele conta com a participação da NASA, da Força Aérea, da Marinha, do Exército, da CIA, e inclusive com membros do Senado. Eles querem centralizar ali todas as informações para que elas possam ser estudadas e analisadas. Bom, se eles estão fazendo isso, é porque realmente existe. E outra coisa, você sabia que os Estados Unidos, na época do Trump, ele assinou um decreto criando a Força Espacial? Você vai falar assim, Cássio, Força Espacial? Olha, você pode dizer que a Força Espacial é para proteger os Estados Unidos de ataques de outros países pelo espaço. Mas será que não seria por causa de outros seres poderem chegar pelo espaço? Por isso existe a Força Espacial. Ela também faz parte desse consórcio que estão criando para centralizar todas as informações. E afinal de contas, eu falei que a culpa é minha e a culpa é sua e a gente não está sabendo de tudo isso. Por quê? Você conhece a novela do Orson Welles? Essa novela deu o que falar. E vou dizer para você que deu o que falar e deu o que fazer. Tudo aconteceu no dia 30 de outubro de 1938, olha, faz tempo. E era uma novela? Não, era uma radionovela. Na época era muito normal ver essas radionovelas. E aconteceu uma coisa que mudou toda a história. O que aconteceu? Orson Welles, hoje famoso cineasta, que estava no começo da carreira dele, se tornou famoso por causa disso daí que ele fez também, por esse motivo do que ele fez. Ele criou uma radionovela, só que olha o que ele aprontou. O concorrente dele, a CBS, terminava um programa às 8 horas da noite, às 20 horas, tá? E ele pegou um pouquinho antes das 8 e informou, um pouquinho antes das 8, que iria fazer uma radionovela diferente naquele momento. Só que
Como foi um pouquinho antes das 8, quando terminou o outro programa do concorrente, às 8, todo mundo foi para a rádio dele ouvir. Só que ninguém ouviu que instantes antes das 8 horas, às 20 horas, ele tinha anunciado que era uma radionovela, que aquilo era pura ficção. Então o pessoal que chegou 8, 8:1, 8:2, 8:5, 8:10, 8:15, que chegou para ouvir a radionovela, tomou um susto, porque ele já começou rasgando. Às 20 horas, ele entrou contando que estava havendo uma invasão extraterrestre. Marcianos estavam invadindo a Terra. E ele fez aquilo de uma forma totalmente normal, como se ele fez interrupção de jornalistas, dando pareceres, entrando ao vivo no rádio e falando: olha, aconteceu isso, o fulano está reportando que está acontecendo isso, e tudo isso dentro de uma cidade nos Estados Unidos. Essa cidade se chama Grover's Mill e ela é de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eu troquei, CBS era a rádio dele e a NBS era a rádio concorrente deles, que tinha maior audiência que ele. Bom, resultado, o pessoal chegou, ouviu aquela telenovela, mas eles não sabiam que era uma telenovela, porque já tinha anunciado antes. Então todo mundo ficou ouvindo aquilo ao vivo, narrando como estava sendo a invasão alienígena. Gente, o pânico foi geral. Só para você ter uma ideia, teve gente fugindo de casa, indo embora, pegando o carro e saindo da cidade, e sem saber que aquilo era apenas uma telenovela. Bom, vocês não precisam nem saber que isso se tornou um ícone da época. E isso hoje é narrado até hoje, desse acontecimento. Então você imagina o seguinte: se uma telenovela, uma brincadeira que foi feita na rádio, dizendo que a Terra estava sendo invadida em 1938, imagine você, 30 de outubro de 1938 era a véspera do Halloween. Imagina a situação. Olha, foi um belo dia das bruxas que eles tiveram, porque realmente a bruxa estava solta na cidade. Então você imagina hoje, você começar a ouvir uma notícia desse tipo. Como você se sentiria? Como você ficaria? E é por esse motivo que hoje não se alardeia todos esses conhecimentos que existem de OVNIs. Olha, gente, a Rússia sabe, a China sabe, todos os países da Europa sabem. Aqui no Brasil existem muitos casos que eu vou contar em outro vídeo, você vai ver que são absurdos. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Justiça aqui no Brasil tem registrado nos seus arquivos mais de 700 casos de avistamentos de OVNIs aqui no Brasil. E você nem sabia, né? Está lá à disposição de todo mundo que quiser olhar, inclusive você. Mas o mais importante, está aí o entendimento porque eles não fazem o desacobertamento pela loucura que poderia virar para os cidadãos. Mesmo que não fosse uma invasão, apenas a notícia deles, da existência deles, poderia mudar muita coisa. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente em breve você vai ver, que eu vou explicar todas as consequências desse avistamento. Mas entenda você, a sua receptividade com relação a isso vai ser muito assustadora, assim como a minha. Só que eu tenho consciência já que eles existem, eu tenho consciência que eles não são hostis, eles são amigáveis e têm mais interesse em nos ajudar do que nos atrapalhar. Há alguns casos que a gente fala aí de abdução, tudo, mas são casos de estudo. Teoricamente, ninguém foi eliminado por causa disso, teoricamente. Na prática a gente não sabe, porque tudo isso é escondido, mas provavelmente apenas não acontece nada sério com a gente. Mas você entendeu por quê? Por nossa causa eles não fazem o desacobertamento? Eles não contam a realidade e a verdade do que está acontecendo no mundo? Só para contextualizar, eu já vou te dizer o seguinte: Orson Welles, né, com W-E-L-L-E-S, ele reproduziu A Guerra dos Mundos. Ele reproduziu um livro de ficção científica de 1898, escrito por Herbert George Wells, o pai da ficção científica, posso dizer para você. Ele escreveu o livro A Guerra dos Mundos em 1898, imagine, foi o precursor de todas essas histórias de ficção científica no mundo. E o Orson Welles, reproduziu esse livro, A Guerra dos Mundos. Bom, só vou dizer uma coisa que é importante que você entenda. Conscientize-se da existência deles, conscientize-se desse porém. Porque eu vou mostrar para você, a partir de hoje, com outros materiais, o quanto nós estamos sendo preparados para a chegada deles aqui. Porque eu digo para você, eu tenho certeza que você entraria em pânico. Ou não? Você não ficaria preocupado? Você não ia tomar um grande susto? E é por isso que nada é divulgado ainda. Só para você saber, essa história que aconteceu da Guerra dos Mundos, feita por Orson Welles, tem uma coisa interessante. Foi considerado o maior evento de mídia do nosso século, do século XX.
Então você imagina, aliás, nós estamos no século XXI, o século XX é o século passado, você imagina o impacto que isso causou no mundo. Então, tenha em mente que nós estamos sendo protegidos por isso, porque as consequências seriam muito sérias. Então, espero que você pense sobre isso, que você raciocine sobre isso e até breve, porque o assunto não para por aqui.